Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Quem? Papai, mamãe, professor da igreja, professor que trabalha lá na creche, enfim, todos vocês, aqueles professores não só que atuam nas igrejas, na escola dominical, mas que também se dedicam a ensinar a palavra de Deus aos pequeninos nos cultos. Ah, gente, que coisa boa é saber que temos aí um exército de homens e mulheres que amam ensinar a palavra de Deus aos nossos pequeninos. Que coisa boa! Então sejam todos muito bem-vindos. E olha, eu estou aqui em minhas mãos com a revista, a nossa revista do Programa de Educação Cristã Continuada, o nosso PEC. Isto. E nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Salmos, né? Ai, que bacana! E uma das coisas, um dos diferenciais do Programa de Educação Cristã Continuada é porque não só o papai e a mamãe aprendem e estudam a palavra de Deus na escola dominical, em casa durante a semana, o livro de Salmos, mas também desde o seu bebê, olha só, até os seus pequeninos de 2 a 3 anos podem estudar os mesmos conteúdos, porém numa linguagem específica, né? Para os nossos pequenininhos, e não só eles, como das outras faixas etárias também. Olha, e como toda escola que se preze tem que ter o material do aluno, não é? Imagina, que coisa fofa! Tem até a revista para o meu bebê, tem? Olha aqui que bacana! Salmos em poemas para Deus. Então, enquanto você, papai e mamãe, não é? Os adultos estudam o livro de Salmos na sua classe lá da escola dominical, desde o berçário, a mesma palavra do Senhor está sendo ministrada ao coração, aos ouvidos dos nossos pequeninos. E hoje nós estamos já estudando a lição de número 11. E você pode acompanhar comigo aí na tela. Qual é o título da nossa lição ou tema, como queira? Família feliz. Uau, que legal! O que nós vamos falar na lição de hoje? Bom, nós vamos falar o que está escrito no Salmo de número 128. De número? Sim, porque o livro de Salmos, ele não é composto por capítulos, tá bom? Você lembra disso, não é? Não é por capítulos, porque Salmos são poemas, são canções, é o inário judaico, vamos dizer assim, não é? E que nós amamos estudar os números, os salmos, que vai de 1 a 150, que coisa boa. E aí foi feita uma boa seleção e nós escolhemos aqui 13 salmos para compor esta revista do trimestre. Então, foi muito bem elaborado, você está estudando a palavra de Deus e coisa linda! Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 128, que vem falando exatamente família feliz. Nós vamos falar sobre a família, mas olha, quando nós conversarmos com os nossos pequeninos, porque é isso mesmo, ensinar a palavra de Deus para os bebês, para as crianças do maternal, nada mais é do que uma conversa bem gostosa com ele, aonde você vai mostrar algum recurso, aonde você vai trabalhar atividades com essa turminha e desde o bebezinho eles já estarão, olha, ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra vai chegar ao coraçãozinho e eles vão crescendo, entendendo o amor de Deus. E hoje nós temos como objetivo, você pode acompanhar comigo aí na tela, que diz assim, olha, quando nós terminarmos de falar, de ensinar o Salmo 128 em formas de poema, a criança deverá saber, não é, que a família dela é abençoada. A minha família, a sua família também é uma família abençoada de todos nós, né? Cada um de nós temos uma família abençoada. Que legal! Então, olha só, a gente pensa assim, bom, mas se vamos ensinar a palavra de Deus, o Salmo 128,
para os pequeninos, como assim? Como é que eu vou ensinar meus bebês? Minhas crianças até os 3 anos não vão entender alguma linguagem como está escrito. Aí, não é? É que como a gente ora, pede de Deus sabedoria, criatividade, aí nos veio à mente o quê? Trabalhar o conteúdo desses salmos em forma de poemas, isso mesmo, mas nós tiramos um versículo, uma parte pequenininha da palavra de Deus, Salmo 128, versículo 1, que diz assim, olha, feliz aquele que teme ao Senhor, isso mesmo, feliz aquele que teme ao Senhor. Salmo 128, 1. Mas como é que eu vou, mostrar isso para os meus pequenininhos? Feliz aquele que teme ao Senhor, minha criança não vai entender muito, mas quando eu vou, utilizo, porque a minha criança nessa fase ainda não tem, o entendimento cognitivo dela, assim, mais elaborado, maduro, o entendimento ainda não consegue compreender, aí é que eu trabalho com algo concreto, algo que ela possa ver, pegar, manipular. Então, olha que legal. Olha que coisa linda essa minha família. Gente, presta atenção. Olha que coisinha mais fofa. Meus bonequinhos que eu posso mostrar, não é? O papai e a mamãe. E olha, aqui tem, um menininho. Eu posso mostrar também a família Travesseiro, que é aquela nossa família legal, que várias vezes eu já mostrei aqui, super fácil. E que legal, olha só, isso aqui é material que você pode pedir ajuda, sabe? Daquelas irmãs que gostam, de costurar, sabe? Pois é, olha como é fácil, como é bacana, com retalhinhos de tecido e feltro. Olha que legal, a gente vai fazendo, formando uma família bem fofinha, olha só. E você pode colocar vários travesseirinhos, mini travesseirinhos, e você forma uma família grande ou pequena. Aproveite para conversar com as suas crianças sobre como é a família dela. Ah, na minha família tem papai, tem mamãe e só tenho eu. Pronto, vamos contar? 1, 2, 3. Então, na minha família é composta por 3 pessoas. Que legal! Pronto, você já está ensinando, uma série de coisas e você repete para a criança. Olha, feliz aquele que teme ao Senhor. Salmo 128, 1. Pronto, você desta forma vai repetindo várias vezes enquanto faz atividade com seus pequeninos. Depois da história, vai repetindo para eles. Feliz aquele que teme ao Senhor. E você pode pedir ajuda, da turminha de 2 a 3 anos, para enrolar o bebezinho, para colocá-lo para dormir, enfim, ou brincar com eles. Envolva os seus pequeninos em todo o processo enquanto eles estão, ouvindo a palavra de Deus que você está mostrando, falando para eles, tá bom? É desta forma que a sua criança vai aprendendo a palavra de Deus. Vamos lá! E aí, o Salmo 128, que fala da família, Como é feliz aquela família que ama a Deus, que leva Deus a sério, que respeita, que ama Papai do Céu. Isso é muito bom. E aí, na nossa revista do professor, tá aqui Salmos em Poemas para Deus, Que é a nossa revista do maternal. Vem junto com a revista o que a gente chama de lâmina. Lâmina é esta folha com as figuras bem coloridas, bem legal, tá bom? Que você pode recortar, plastificar, porque se suas crianças pegarem não tem problema, ok? E aí você vai colocando, todas as figurinhas recortadas no cenário. Mas olha só, você primeiro vai separar a família Travesseiro para as suas crianças, para os seus pequenininhos, tá? Para os seus bebês. Para as crianças maiores, prepare uma figura e prepare uma casinha. Na nossa revista, eu até coloquei uma figurinha que sugere que você pode fazer uma maquete de casinha, de caixas mesmo, sabe? De papelão, sabe caixa de sapato?
você vai colocando 4 cola em capa, faz ali uma maquete, uma fachada, vamos dizer assim, de uma casinha e você vai contar o Salmo 128 em forma de poemas. Mas também tem outra ideia, olha que legal essa daqui, olha. Você pode também, né, aproveitar os brinquedos da meninada, né? Pede aí emprestado uma casinha de boneca das meninas, sabe? Que elas irão amar te ajudar e você vai colocar aqui, não é? O que será que tem lá na minha casa? Como é minha família? A minha casa tem o que lá dentro, não é? Olha que legal, que conversa gostosa você pode desenvolver, não é? Com a sua criançada, enquanto você vai falar para elas o Salmo 128. Que legal! Vamos lá então? Vamos imaginar que eu já estou com os meus bebês lá no berçário, já acordaram daquela sonequinha gostosa, não é? E aí você pode, junto com a naninha, que é aquele paninho gostoso que todo bebê ama, não é? Deixa lá no bercinho. Aí você pode dizer assim, olha, Salmo 128 que fala da família feliz. E diz assim, com Deus no comando, nossa família é feliz. Com Jesus andando como o Senhor sempre quis. Papai trabalha contente, mamãe ensina com amor e eu, mesmo pequeno, louvo sempre ao Senhor. Pronto, legal, né? E aí você aproveita e vai brincando com o bebê enquanto você narra para ele ou para ela o Salmo 128. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, aí vai lá na sala de aula, arruma um cantinho com um tapetinho, umas almofadas, senta, coloca os brinquedinhos, uma fachada de casinha ou a que você mesmo produziu e você conversa primeiro. Mostra a Bíblia e você diz, olha, o que tem aqui na palavra de Deus no Salmo 128 fala sobre a nossa família. Quem é a sua família? Aí você pergunta, quem é que na sua família essa aqui é a, sabe me dizer? Mamãe, este aqui é o papai e este aqui, meu irmão e minha irmã. Claro que você tem que esperar as crianças darem as respostas delas, porque algumas só tem 2 irmãos, 2 irmãs, 3, 4 e por aí vai, não é? Aí você espera a turminha participar, faz esse diálogo gostoso. Mas você pode também aproveitar alguns brinquedinhos e diz, olha, o que é que tem lá em casa? O que é que tem na sua casa? E você espera, né, as respostas. Olha o que eu estou vendo aqui. Lá na minha casa tem uma cama? Tem, que bacana. Na minha casa tem sofá? Tem. Na minha casa tem fogão? Tem geladeira? Onde que fica tudo isso? Aí você vai conversando e você vai se surpreender como os teus pequeninos vão começar a perceber e te dar respostas surpreendentes. Aí você diz assim, olha, na palavra de Deus também fala sobre a nossa família. Diz assim o Salmo 128. Com Deus no comando, nossa família é feliz. Com Jesus andando como o Senhor sempre quis. Papai trabalha, mamãe ensina com amor e eu, mesmo pequeno, louvo sempre ao Senhor. Como é feliz a família que se ama e se quer bem. Deus abençoa essa família e dá paz a Jerusalém. Palminhas! Uhul! A criançada vai amar ouvir, né? De você este ensino tão lindo que é o Salmo 128 em forma de um poema tão lindo como este, tá bom? Terminou de contar o Salmo Poema? Agora reúne a turminha, conta até 3 e vamos falar com o Papai do Céu. Vamos agradecer pela nossa família? Você fala e os pequeninos podem repetir, não é? Essa oração. Querido Papai do Céu,
Obrigado pela minha família. Eu te amo. Amém. Todo mundo joga beijo, Papai do Céu. Pronto. Eles irão participar juntamente com você. E lembre-se, a palavra de Deus não volta vazia. Eles vão entender exatamente o que nós falamos no objetivo, que a nossa família é abençoada por Deus. Legal, né? Bacana? Pronto, agora é hora de todo mundo se levantar, fazer um exercício, cantar aquela música tão linda, lá de 3 palavrinhas que diz: se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, tá bom? Aproveite, cante, porque a música é muito importante, faz parte da ludicidade do ensino, não é? Porque ludicidade é tudo aquilo que envolve o brinquedo, a brincadeira, o jogo, a música. E quando você ensinou o Salmo 128 e canta essa música que vai reforçar o teu ensino, isso melhora muito o aprendizado dos seus pequeninos, tá bom? Aproveite, já cantou, não é? Já fez tudo isso, agora para a criançada relaxar, vamos fazer uma atividade bem legal? Aí você então, né, pega lá, organiza as crianças na salinha, nas cadeirinhas e você vai mostrar para ela. A primeira atividade da revista do aluno, olha só, é pintar o desenho que fala sobre o versículo de hoje, tá bom? Depois disto, deixa eu virar aqui. Uau, que legal! Os bebezinhos, olha aí, que amam pintar. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa para você. Você conhece o tipo de giz de cera que é ideal para as crianças, para os bebês? São esse tipo aqui, olha que coisa mais fofinha, olha só. Isso aqui é um tipo de giz de cera específico para trabalhar com bebês, tá bom? Porque como eles não têm ainda, né, a coordenação motora bem desenvolvida, pode deixar eles riscarem à vontade, que tudo é muito fofo, muito lindo. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, eles já conseguem, olha que legal, deixa eu mostrar aqui, olha só, eles já conseguem trabalhar legal o giz de cera, segura direitinho e eles podem, não é, fazer a atividade que você vai ler e vai explicar o que é que a atividade está solicitando. Tudo isso, todas as atividades, isso vai fixar o aprendizado da criança do nosso salmo poema de hoje, que é o de número 128. Ok, pessoal? Que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês. Não se cansem de ensinar a palavra de Deus para que nossas crianças cresçam amando ao Senhor e que eles entendam que a família deles é abençoada por Deus. Tchau, gente. Até a próxima. Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Olha, eu estou aqui com a minha sanfona que eu fiz e que nós já fizemos, tá lembrado? Você já fez a sua. Tá bonitinha ainda? Dá para usar? Olha, falando nessa sanfoninha, bem como nesse tamborzinho aqui, olha, que nós já fizemos aí com a criançada. Não se esqueça da orientação lá do comecinho da revista, aqui do professor, que está orientando que nós guardemos conosco esses instrumentos. E hoje é dia de fazermos o terceiro e último instrumento, que é um chocalho bem bonitinho, tá bom? Lembra que você colocou na semana passada para suas crianças o bilhetinho solicitando aquele material do papai, da mamãe, dos responsáveis? É isso aí. Então hoje é dia de produção. E aí nós vamos ter então ao todo três instrumentos, tá? E aí o que nós vamos fazer mesmo no último dia do trimestre? Quero já ajudar você aqui a lembrar. Prepare uma sacolinha bonitinha, ou uma caixa, não sei, um saco, alguma coisa bonitinha, mas uma coisa legalzinha, tá? Então, nós
passamos essa recomendação para você lá no começo do trimestre, para dar tempo suficiente de você conseguir, né, esses materiais. Às vezes a gente pede até apoio de algum irmão da igreja que tem uma livraria, que tem um comércio, né? Então, não fique sozinho nessa não, né? Deixa as pessoas também ganharem do Senhor uma recompensa, né? Diga para eles, querem ganhar uma recompensa? Nos ajudem a fazer a escola bíblica dominical, né? Nos ajudem a comprar algumas coisas que são necessárias para as nossas crianças. E aí, elas não poderão levar para casa, derrubando as coisas assim, né? Não tem nem condições. Então, você tem que preparar justamente, né, algo, uma embalagem para que elas possam levar para casa no último dia. Mas antes de levar, elas vão cantar bastante, né? Imagina a banda que vai dar, hein, no final, hein? Menino tocando acordeon, outros tocando o tamborzinho, outros com chocalho. Vai ser uma festa. Isso vai acontecer no último dia, tá? Até então, você, a cada domingo, se desejar, pode utilizar, né? Dá para as crianças, elas brincam um pouquinho, cantam e depois devolve de novo, tá legal? É isso aí. Então, hoje, nós vamos aproveitar, né? E começar aqui a nossa abertura da nossa videoaula cantando com você aquela musiquinha, né? Dos tempos das antigas, mas que é muito séria, que fala muito legal a respeito da escola bíblica dominical. Canta com a gente e logo em seguida nós vamos ter a leitura da primeira página da nossa revista da lição de hoje, que é a lição de número 11. Vamos lá então? Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a esta escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha aos domingos, do Senhor está roubando. Do Senhor está roubando. Quem aqui chega atrasado, professor faz a pergunta, ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Não sei não. Não sei não. O professor faz a pergunta. Ele diz eu não sei não. Mas não é o caso das nossas crianças, hein? Elas vão dizer eu sei sim, porque você está fazendo bonita aí como professor das suas crianças. Vamos lá então para a nossa leitura? Família abençoada e feliz é o tema da nossa lição de hoje, lição de número 11. Encontrando o tesouro, Salmos 128, guardando no coração. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Salmos 128, verso 1. E o objetivo da nossa lição é mostrar que a obediência ao Senhor traz felicidade para toda a família. Vou repetir, mostrar que a obediência ao Senhor traz felicidade para toda a família. E o Vamos Louvar, temos 2 dicas. É feliz o lar e andando com Cristo. Agora vamos para as orientações importantes. Ao trabalhar a dinâmica do versículo bíblico de hoje, faça-a conforme está na revista para que as crianças possam aprender os significados das palavras bem-aventurado, temor e caminhos do Senhor. Com isso, compreenderão melhor os conteúdos da história. Os visuais utilizados no versículo bíblico serão os mesmos para o momento da história. Assim, todas as vezes que a lição fizer referência às palavras do versículo, utilize os visuais que estarão no flanelógrafo. A figura 26 da lição deverá ser colocada numa linda moldura, a fim de valorizar a imagem da família no contexto da história. Tá bom? É isso mesmo. Agora vamos ver como é que na prática ficou, né? Ou ficaram essas orientações aí. Vamos lá? Vamos para o guardando no coração.
Bem, chegou a hora do nosso guardando no coração. E é sempre bom lembrar as crianças, mostrar para elas que antes de você visualizar aquele versículo, você tirou-os daqui, ó, daqui da palavra de Deus. Cada versículo é retirado daqui e colocado em forma bem bonita para que elas possam aprender. É importante sim dizer isso para as crianças, que às vezes a gente só mostra os visuais e aí as crianças não têm uma conexão muito certa de onde chegou, de onde você tirou aquilo. Então é sempre bom, quem sabe até ler aqui, entendeu? Na Bíblia, e agora você vai mostrar uma dinâmica legal de como aprender aquele versículo, ok? E hoje nós temos uma sugestão bem bonitinha, que eu achei que ficou bem fofinha, ficou bem legal, tá? Você vai apresentar e fazer a leitura pedacinho por pedacinho do Salmo 128, verso 1, tá? E a divisão inclusive está aí na tua revista. Sempre a gente coloca a palavra, uma barra, outra palavra, uma barra, para que você possa entender que aquela barra significa a divisão do versículo, ok? Então você vai começar com bem-aventurado, tá? E a sugestão é justamente conversar com as crianças sobre cada pedacinho desse. Não é só bem-aventurado e tal, não, vai explicando o que é bem-aventurado. Aí você faz essa importante pergunta: o que é que vocês acham, crianças, que significa a palavra bem-aventurado? Aí elas vão dar, né, a opinião delas, e aí você em seguida vai dizer justamente, parabéns, bem-aventurado quer dizer, o que é isso? Esse coraçãozinho está como, crianças? Elas vão dizer sorrindo, feliz, isso aí. Então, bem-aventurado quer dizer feliz. Olha aí, tão simples, né? Então, isso vai ficar na cabecinha delas, elas vão saber que bem-aventurado significa feliz. Aí, continuando o versículo, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aí, o que vocês acham, crianças? O que significa temer ao Senhor? É ter medo do Senhor? Aí ela fala, não, tia, ou então tia, né? Elas vão responder para você e você vai, mediante aquilo que elas responderem, você vai realmente dizer que temer ao Senhor é obedecer. Olha que coisa bacana! Temer é obedecer. E como é que a gente obedece ao Senhor? Através da palavra dele. O que está escrito aqui a gente procura fazer, porque isso é o melhor para a nossa vida. Então, temer ao Senhor não é ter medo de ficar escondido. Eu estou com medo do Senhor. Não, é você ser obediente, assim como você é com o papai, com o professor. Então, esses exemplos você deve dar na prática para ela entender o que é obedecer, né? É você simplesmente fazer aquilo que é o melhor para você. Então, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí outra pergunta: e que caminhos são esses? Andar no caminho? Jesus tem um caminho assim, tem um endereço, rua X, avenida Y? Será, crianças, que Jesus tem uma avenida para a gente andar todo mundo nela para poder chegar lá no céu? Aí elas vão dar a sugestão delas, vão dar o que elas entendem sobre a tua pergunta, né, professor? Aí você vai também dizer que andar no caminho do Senhor é também andar à luz, andar de acordo com a palavra de Deus, e ir para a igreja, por exemplo, é uma sugestão de caminho do Senhor. Mas por quê? Você está lembrado que nós aprendemos na lição passada que uma das coisas que alegram o coração, o nosso coração deve ser quando nós estamos na igreja, que está o pastor, tá? Lá com a Bíblia, né? Então, por quê? Na casa do Senhor, nós aprendemos as coisas do Senhor. Então, o caminho do Senhor é aquelas coisas que a gente faz dia a dia, que elas nos aproximam do Senhor. Olha que coisa boa, né? Aí deixe também elas participarem, falando, dando sugestão, dizendo, tirando dúvidas, né? Às vezes teremos alguma resposta que não é bem aquilo, mas você vai com jeitinho, vai colocar, né, direitinho, para que ela possa entender
que as coisas que são boas para a nossa vida, que está aqui conforme a palavra de Deus, é o caminho do Senhor, né? E aqui a figura da igreja, porque é lá que a gente aprende um monte de coisas, inclusive na escola bíblica dominical. Aproveite para valorizar a escola bíblica dominical, dizer, ó, aqui é um lugar legal onde vocês estão com os amiguinhos aprendendo um montão de coisas de Deus. Aí que bacana, né? E por último, né, não pode deixar de ter a referência. Salmo 128, verso 1. E aí você também poderá repetir, né, dividindo lados para que elas possam também recitar, não só participar dando suas opiniões, como também, colocando na cabecinha, que isso é importante, tá bom? Agora vamos para a nossa história de hoje. Chegou a hora da nossa história e hoje você vai dar continuidade àquilo que você encerrou na semana passada, né? Que você falou do povo de Israel e hoje é uma continuidade. Mas antes de você entrar na história, você vai perguntar das crianças: quem aqui gosta de passar um tempo gostoso com a família? Aí eles vão se manifestar, você vai dizer como é bom, né? Nem que seja brincando só com o papai na sala, né, lá no quarto. Que coisa boa é ficar com o papai, com a mamãe, com o titio. Muitos moram com o titio, né? Moram com o vovô, com a vovó. Você tem que perceber que hoje em dia acontece muito isso, né? As crianças às vezes, não estão nem sempre com o papai e a mamãe. Então você tem que procurar envolver todas as situações para que elas possam se sentir parte, né, desse contexto que você está conversando com elas. E depois desse momento, dessa troca de informações aí você vai falar com as crianças. Na lição passada, nós ouvimos a história do povo de Israel, né? Que levou quantos anos, crianças? Aproveita para recapitular. Quantos anos o povo de Israel ficou cativo? Elas já aprenderam o que significa cativo. Você pode até perguntar o que mesmo significa a palavra cativo? Aí elas vão responder, né? E aí eles passaram 70 anos. Mas graças a Deus, né? Que nós ouvimos na história passada, que Deus ouviu a oração, Deus foi misericordioso e aquele povo, aquelas famílias puderam voltar para a sua terra e puderam ficar juntas, né? E ali, aquela família, quando estava junta ali na sua terra, elas fizeram uma coisa muito certa. Elas poderiam chegar ali e ficarem meio que sem valorizar muito aquele momento, mas elas resolveram fazer uma coisa que alegrou muito o coração de Deus. Sabe o que foi que elas fizeram? Aquelas famílias, elas procuraram se reunir, elas procuraram ficar juntas em famílias, né? E ali os pais procuraram conversar com os filhos, procuraram falar da alegria de Deus ter os ajudado a estarem na sua terra e começaram a valorizar as coisas de Deus, tantas coisas que eles puderam conversar, coisa que eles nunca mais tinham feito quando estavam lá na Babilônia. E agora eles estavam ali reunidos, louvando ao Senhor. Então isso agradou muito o coração do Senhor. O Senhor se alegrou da atitude do seu povo e prometeu abençoá-los, dizendo assim: olhe o que o Senhor falou para eles. Uma palavra tão bonita que vale a pena você ler essa parte, esse versículo, para que as crianças possam ouvir o que está escrito na Bíblia. O Senhor falou do trabalho das tuas mãos comerás. O Senhor falando para aquela família: feliz serás e tudo te irá bem. Que coisa maravilhosa essa promessa do Senhor, tudo te irá bem. A tua esposa, né? Ela ficará com teus filhos ao redor da mesa e eles serão abençoados. A tua família será próspera e as coisas boas vão acontecerão também na cidade onde vocês moram. Vocês viverão muitos anos, tantos anos que vocês vão ver os filhos de vocês, ficarem grandes, casarem, terem os seus filhos. Então vocês, pais, vão ver os seus netinhos. Uau, que coisa linda!
Que promessa maravilhosa! Que coisa linda, crianças! É assim que o Senhor faz com a gente. Quando nós nos colocamos num lugar de receber a bênção do Senhor. E como é que isso acontece, tia? Né? Eles vão perguntar. É quando você procura fazer as coisas do Senhor, agradar o Senhor, né? Orar, falar de Jesus, ler a palavra dele, cantar louvores, né? Ter um coração humilde, reconhecer a bondade do Senhor. Quando nós fazemos isso, sabe o que acontece conosco? O Senhor também dá para mim e para você promessas. Assim como ele prometeu para o povo de Israel que eles seriam abençoados, né? Que a sua família ia ser próspera, o Senhor também vai fazer na tua vida, criança. Ouça o que diz aqui, você vai aproveitar e eu vou ler para você aqui, professor, para que você possa ver como ficou bonita a aplicação, ou seja, a conclusão que você tem que deixar para a sua criança, porque a aplicação da história não é outra coisa a não ser aquilo que você quer que a criança leve para casa. É os finalmente de tudo, tá bom? Se ela não entendeu muita coisa, mas se ela levar para casa essa verdade, você já ganhou o seu dia. Aí você vai conversar com a sua criança e vai dizer para elas: se vocês desejam serem felizes ou ser felizes junto com as suas famílias, façam 3 coisas muito importantes, crianças, que é amar ao Senhor de todo o coração, obedecer a palavra do Senhor e andar no caminho do Senhor. Olha, exatamente aqui o que diz o nosso versículo. É ser feliz, ter um coração feliz, um coração que ama o Senhor e temer a Deus através da sua palavra e também procurar fazer as coisas que agradam ao Senhor. Procurar ir para a igreja, procurar orar em casa, fazer o culto doméstico. Muitas vezes, você vai dizer para suas crianças, muitas vezes quando o papai chama para nós irmos para a escola dominical, é de manhã, eu tô com sono, batendo pé, fazendo denguinho. Não, isso não agrada o Senhor. Sabe, eu estou aqui falando com vocês, estou me lembrando de uma coisa muito interessante. O que o professor fala para uma criança é muitas vezes muito mais importante do que o papai e a mamãe falam. Porque o que o professor fala, a criança absorve mesmo, entendeu? Então é alguém que está fora da vida dela, porque em casa o papai e a mamãe estão ali com você todo dia, né? Então, quando ela vai para a escola dominical, o professor é um momento à parte com ela, né? E aí, então o que o professor fala ali, ela atende. Então, o professor vai dizer isso, professor, aproveite para dizer para sua criança isso. Ela precisa ser feliz para adorar o Senhor, ser feliz, não ir para a igreja emburrada, não ir para a igreja só porque o papai mandou. Ser uma criança com um coração alegre e procurar obedecer a palavra do Senhor. Às vezes ela não sabe ler, como você vai dizer. Muitas de vocês ainda não sabem ler a Bíblia, que ainda não conseguiu ler. Então, vocês aqui na escola dominical vão aprender a palavra de Deus. Então, procure usar uma linguagem que as crianças possam entender essa verdade, a verdade do Salmo 128, verso 1. E estar na casa do Senhor é uma das coisas que agrada o coração do Senhor e que nos faz muito bem para a nossa vida, tá bom? E aí, finalmente, vamos lá para o nosso álbum, né, de poesias e vamos ver como ficou a poesia de hoje, né? Com o tema Família Abençoada e Feliz. Aqui nós fizemos aqui o papai, fizemos a mamãe em bonequinhos, né? E um bebezinho aí no meio, tá? Significando a família, valorize a família, tá? E não se esqueça que nem sempre a família é o papai e a mamãe. Tá? Isso é importante você deixar bem claro e procurar alcançar a todos os corações, para que eles possam se sentir parte das bênçãos de Deus, independente como está a sua família. E aí você vai ler a poesia que diz assim: eu amo a minha família
Com ela me sinto bem. Obedecendo e servindo a Cristo, sempre tudo me vai bem. Que coisa linda, né? Vamos ler de novo? Eu achei ficou muito fofinha, né, essa poesia. Eu amo a minha família, com ela me sinto bem. Obedecendo e servindo a Cristo, sempre tudo me vai bem. Que verdade maravilhosa! Com Jesus, tudo bem. Vai tudo bem. Sem Jesus, não vai bem. Então, deixa a sua criança levar esse recadinho importante no seu coração, tá? Que ela valorize cada dia mais o servir ao Senhor. Que Deus te abençoe, professor. E agora nós vamos para o nosso instrumento de hoje. Uau, como ficou o nosso chocalho? Vamos lá? Bem, chegou a hora da nossa atividade extra, o nosso chocalho. Super simples, super prático, então com uma garrafinha descartável, durex colorido aqui que você pode observar, né? Bem baratinho, você consegue comprar na livraria e basta passar a fita, porque a intenção é justamente deixar a garrafinha assim transparente, para mostrar, né, as sementinhas ou os seixozinhos, que no caso aqui é o seixo, e aí você vai poder cantar com as crianças, né? Bem bonito, terminar a sua aula com grande louvor, com muita celebração e muito barulho de música, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje e eu espero que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê muito mais iluminação e que a tua aula seja uma bênção com retornos maravilhosos para o reino de Deus, alcançando esses pequeninos que são preciosos do Senhor. Que Deus te abençoe, tá? Eu vou terminar aqui, cantando uma musiquinha, tá? Musiquinha que você canta na escola dominical, aquela, Sou uma criança, criança de Jesus. Sou uma criança, criança de Jesus. Tchau, professor. Até a próxima videoaula. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Mais uma vez, com a nossa revista de juniores para apresentar a nossa videoaula, que nesse trimestre está com um tema maravilhoso que é o livro de Salmos. E o tema da nossa revista é Salmos de Amor e Louvor. E a nossa lição de número 11 fala sobre um lar feliz. E o nosso texto bíblico está em Salmo 128. E o nosso guardando no coração diz assim: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Salmo 128, versículo 1. O objetivo é ensinar as crianças sobre o temor do Senhor, que é o segredo para ser uma família feliz e abençoada. O Vamos Louvar traz Rap da Família, do grupo Diante do Trono. Orientações importantes. Professor, para falar sobre a grande importância da família, prepare um cartaz com uma árvore genealógica, colocando figuras do pai, mãe, avô, avó, filhos e filhas. Use também figuras de Adão e Eva para falar sobre a criação da família. Enfatize como é maravilhoso ter uma família gerada no amor e no temor do Senhor. Leia os versículos da introdução diretamente da Bíblia. E vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição. O Salmo 128 também é conhecido como Salmo de Sabedoria. É um cântico que transmite sabedoria por meio de pequenos versos que revelam os segredos de uma família feliz. O salmista descreve o lar como o centro das bênçãos de Deus. Lares felizes são lugares onde os membros da família temem a Deus, o que é necessário para que o reino de Deus seja construído na terra. Os seres humanos foram criados por Deus como homem e mulher, para dar à luz filhos e preservar gerações futuras. A palavra de Deus diz: portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão um. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A família é uma instituição sagrada que faz parte do DNA humano.
Jesus, enquanto ensinava, confirmou esse ensino quando disse: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Mateus 19, 6. Esta união se refere àqueles que Deus fez, homem e mulher. E aí nós temos uma árvore genealógica mostrando o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, o titio e a titia, eu, o meu irmão, minha irmã, o meu primo e minha prima. Então essa é uma parte da árvore genealógica que nós iremos mostrar para as crianças na introdução da nossa lição. Como foi que eu já fiz aqui? Eu já fiz tipo um grande cartaz, coloquei a palavra família bem destacada, coloquei a figura da introdução, que é uma árvore genealógica, e também as outras figuras que falam de família dentro da nossa lição. Então eu já deixei preparado, mas do tópico que é a introdução, nós vamos falar apenas da árvore genealógica. Então nós temos aqui, para mostrar para as crianças que elas pertencem a uma família, e essa família ela tem gerações, Primeiro vamos dizer que começou com o vovô, trazendo mais para perto. O vovô e a vovó tiveram 2 filhos, que pode ser a mamãe e o titio, E cada um deles constituíram as suas famílias. Então a minha família é essa aqui. Sou eu e meus 2 irmãos. E a família do meu tio são os meus primos, o meu primo e a minha prima. Então é importante mostrar para a criança, como as gerações, como são as gerações, Também é importante você ter sim a figura de Adão e Eva para mostrar que ali no Jardim do Éden Deus constituiu a família, e assim os alunos vão aprender que o nosso Deus é um Deus de geração. E aí nós precisamos ensinar, que os nossos alunos e as nossas famílias precisam do amor e do temor ao Senhor, 2 princípios muito importantes que nós vamos ensinar nesta lição, tá bom? E agora vamos aos tópicos da nossa lição de número 11. Primeiro tópico, bem-aventurado. Número 2, segredo da família feliz. 3, florescendo na casa de Deus. A nossa aplicação traz a seguinte mensagem: crianças, o temor do Senhor é estar muito próximo dele, sabendo que a nossa obediência trará bênção sem medida. Uma família feliz é aquela que guarda e pratica os mandamentos de Deus. Portanto, é importante que cada filho respeite seus pais e faça a vontade de Deus, dando à próxima geração os dons maravilhosos do temor e da graça de Deus, para que desfrutem da presença de Deus para sempre. Então, o nosso tópico 1, bem-aventurados, fala: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo, Ter medo, você foge, você evita. Mas você, quando ama o Senhor, você tem reverência. Você o ama e quer estar na sua presença. Então esse temor é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E aqueles que temem ao Senhor, eles, olha só, caminham pelo caminho de Deus, o caminho perfeito, o caminho para o céu. Então nós temos a figura 11.1, a criança no caminho, E lá no topo, Deus, Então nós vamos ver aqui, perceber que a criança que segue a Deus, que prossegue no caminho de Deus, ela teme ao Senhor, ela quer estar perto de Deus, ela quer seguir aquilo que o Senhor ordenou na sua palavra. Então é muito importante, falarmos sobre isso, sobre que temer não é ter medo, Não é ter medo, é ter reverência, ter respeito pelo Senhor, tá bom? Então, comente isso aí com seu aluno e vai ser uma bênção. O tópico 2, segredo da família feliz, nos fala realmente que uma família feliz é aquela em que o homem é o provedor e a esposa cuida da casa, Claro que precisa da participação do homem, mas sempre, o original da família original é que o homem busque a provisão. Então, todos os membros da família ficarão ali
satisfeitos e alegres porque sabe que alguém vai prover o alimento. E também a educação dos filhos, que é muito importante. Então, são segredos de uma família feliz. E assim, Deus criou o homem para ser o provedor, né? E os seus filhos o verão como uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa que ama a sua família e se preocupa com eles, porque ele está trabalhando para sustentar os membros da família. Então os filhos ficarão felizes, né? Porque aquele homem teme ao Senhor, segue os princípios da Bíblia, tá bom? Muito bem, você também pode ter uma plantinha artificial de azeitona. Por quê? Algumas crianças não conhecem, né? Como é a árvore que dá azeitona e outras nem conhecem a azeitona. Então, nesse caso, você pode trazer azeitona para que elas possam degustar durante a aula. Claro, com cuidado, né? Sem o caroço e as crianças que possam comer, que ela é um pouco salgada. Outras crianças você pergunta e não dê, tá bom? Com todo cuidado para fazer esse experimento, tá bom? Então você pode ter uma planta artificial e não é difícil de achar. Mas essa planta, né, é uma planta maravilhosa que além da azeitona, ela também faz o azeite. Então, o que nós vamos enfatizar é justamente que quando a árvore, ou seja, os pais, já estão passando a sua fase, né, já estão caminhando para não estar mais aqui, eles deixam nascer o brotinho, né, para que possa prosseguir a planta. Tá bom? Assim são os filhos, né? Os filhos são como esse broto. Eles precisam continuar e levar dentro deles o DNA de Deus. E a nossa oliveira também traz 2 ensinamentos. Os pais devem orientar os filhos a amar, guardar as Escrituras. Os filhos devem ouvir os pais, aprender a temer ao Senhor. Então é isso que nós precisamos que os nossos alunos saiam da nossa aula com estas frases no coração. Os pais devem orientar os filhos, né, sobre a palavra de Deus. E os filhos devem ouvir o ensinamento dos seus pais a respeito da palavra de Deus. E no tópico 3, florescendo na casa de Deus, nos fala que uma vida abençoada e próspera, ela é aquela que está na presença de Deus. E o salmista diz: o Senhor te abençoe desde Sião e que você veja o bem de Jerusalém todos os dias de sua vida. Sim, você pode ver os filhos de seus filhos. A paz esteja com Israel. Olha só, que coisa maravilhosa. Naquele tempo, nós sabemos que o povo ia adorar ali subindo o monte, ali onde ficava Jerusalém, para adorar o Senhor no templo. Mas hoje nós temos a igreja, né? Então nós vamos ver aqui a família reunida na presença de Deus, mas já na igreja, né? Nos tempos modernos. Então, essa família é uma família feliz, porque ela sempre busca o Senhor em casa, na igreja, busca as respostas que eles precisam. Então, estar na presença de Deus significa buscar o Senhor, honrar o Senhor, respeitar, né? Fazer de Deus o primeiro lugar da vida na família. Então, se Deus está no centro da família, essa família é uma família feliz. Materiais necessários. Figura 11.1, criança no caminho. Figura 11.2, família. Figura 11.3, oliveira e seus brotos. Figura 11.4, família na igreja. Baixe as figuras que constam no QR Code da revista do professor. Imprima as figuras, recorte e plastifique. Aqui, mais uma vez, nós vemos a criança, né, caminhando no caminho para Deus, né? Então, o caminho para o céu. É um caminho difícil, mas todos nós vamos conseguir. Outros materiais, figura da família, né? Como nós já vimos. Essas 2 palavras, medo com um X para dizer que nós não devemos ter medo, né? O temor não significa medo, mas significa ter reverência. Outras figuras também nós temos aí a figura da oliveira, né? Já seca, com o seu brotinho, é a figura 11.3. E as mensagens, né? Que traz essa árvore seca aí.
Os pais devem orientar os filhos a amar, guardar as escrituras. Filhos devem ouvir os pais e aprender a temer ao Senhor. E aí nós temos a figura 11.4, que é a família na igreja. Outros materiais, cartazes com bem-aventurados, segredo da família feliz, florescendo na casa de Deus, cartaz do significado de temer o Senhor, escreva medo e reverência. Na palavra medo, use um X para mostrar que temer não é ter medo. Saco enfeitado para mostrar as recompensas que receberemos de Deus. Retire do interior as palavras felicidade, prosperidade. Cartaz usando a figura 11.3, explicando o papel dos membros da família. E aí nós vamos abrir aqui o nosso saquinho, né? O que será que tem dentro dessas recompensas que nós vamos receber do Senhor? Vamos ver. Duas palavrinhas. O que está escrito aqui? Prosperidade e felicidade. Olha só, são coisas que nós queremos muito, prosperidade e felicidade. Então, para aqueles que obedecem e são fiéis a Deus, recebe grandes recompensas, né? Então, você pode usar um saquinho que você pode fazer com o material que você tiver aí na sua casa, na sua igreja, né? Eu usei um nylon esponjado e aqui uma rendinha, né? Dessas de Natal que a gente compra, e fiz o saquinho colado com cola quente e um lacinho. Pronto, fizemos um saquinho bonito para mostrar as recompensas. Olha, quais são as recompensas? Prosperidade e felicidade. E agora vamos confeccionar o visual do versículo. E dessa vez nós temos aí 2 retângulos e a figura de um menino alegre. E o nosso versículo diz assim: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Salmo 128, 1. E aqui nós temos, olha só, os 2 cartazes, né? Que você pode fazer o retângulo e depois colar o menino. Você imprime o menino e pode colar. Você pode fazer em cartazes com papel cartão, com cartolina, ou você pode fazer com EVA ou o material que você tiver disponível. Mas o interessante é mostrar, né, o visual para que os alunos possam ver, ler, né, o visual, ler as frases do versículo no visual e assim possam memorizar o versículo, tá bom? Então, depois que nós ensinamos o nosso versículo, nós vamos até a nossa revista do aluno e preencher ali no local indicado o nosso versículo do dia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.